Oi gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. E hoje a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel e como essas 70 semanas de Daniel comprovam que o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, não vai passar pela grande tribulação, que é a última semana de Daniel, tá bom? E hoje a gente vai focar apenas nesse detalhe, tá? Eu não vou entrar muito profundo nas 70 semanas de Daniel. Se eu não me engano, já fiz um estudo sobre isso, tá? Se eu não tiver, eu vou fazer de novo. Mas eu vou focar apenas nessa escatologia que o anjo Gabriel revelou para Daniel do final dos tempos, e que a igreja ela não está inclusa dentro daí. Na verdade, a noiva de Cristo, vamos dizer assim, né? Tá? Que então a noiva de Cristo não vai passar pela grande tribulação, justamente pelas evidências das 70 semanas de Daniel, ok? Primeiro, então, a gente vai se aprofundar nesse capítulo aqui de Daniel 9, para entender mais ou menos como foi revelado para Daniel a escatologia dos 70 anos, que quer dizer a completude, então, do plano de Deus para o final dos tempos, tá? Aqui Daniel 9, no 1 até o 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuério, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Então, só para a gente contextualizar, Daniel agora, ele era escravo, né, de Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Agora, os reis medo-persas, então, eles invadiram ali onde estava a Babilônia dominada, né? Não vou entrar nos detalhes agora, só para a gente saber. Então, Daniel ele foi prisioneiro e levado escravo, mais ou menos adolescente ali, né? Mais ou menos 14, né? 14 anos, mais ou menos. Então, ele já estava ali na escravidão dos medo-persas. E ele devia ter ali mais ou menos 80 e poucos anos. Então ele se lembrou dessa promessa que o Senhor Deus fez na boca do profeta Jeremias, que depois de 70 anos da escravidão do povo judeu, do rei da Babilônia, o Senhor Deus viria libertar o povo, então, dessa escravidão. Então o Daniel, como leu nos livros, né, de Jeremias, e ele está então suplicando ao Senhor para que o Senhor faça cumprir essa promessa, que era de libertar o povo judeu depois de 70 anos de exílio babilônico. Vamos ler lá então em Jeremias 25, do 8 ao 12. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz do gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então vemos aqui que Daniel entendeu que era aquele tempo ali onde ele estava no exílio dos medo-persas, que essa profecia de Jeremias
estava para se cumprir, tá? Mas de qualquer maneira, o Senhor Deus, ele não disse que ia libertar o povo judeu nessa profecia, tá? Ele apenas disse que visitaria o rei da Babilônia, tá? E foi exatamente o que aconteceu quando o reino da Babilônia foi invadido pelos Medo-Persas, e o Daniel foi trazido também para esse reino e continuando a ser um dos magos desse reino, tá? E agora a gente vai saber o que era exatamente essa profecia dos 70 anos, quando foi revelado pelo anjo Gabriel para Daniel. E a gente vai ver aqui agora nesse instante. Só para a gente entender, esses 70 anos são 70 semanas, tá? Elas são semanas de anos, tá? A gente vê aqui em Levítico 25, para a gente entender melhor, o versículo 8, também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, só para a gente entender por que o Senhor Deus castigou o povo judeu 7 vezes mais desse castigo das 70 semanas. Porque o Senhor Deus deu um estatuto para o povo, né, na lei de Moisés, de muitas coisas, o dízimo dos levitas, para eles não colherem no ano sabático, deixar livre para os estrangeiros colherem os frutos dele e tudo mais, né? Um monte de coisa, aquelas leis todas, né? As leis mosaicas, e eles foram desobedecendo, e Deus já tinha feito essa promessa, que se eles rejeitarem o estatuto do Senhor, o Senhor os castigaria 7 vezes mais. Então, vamos multiplicar essas 70 semanas que o Senhor colocou como uma escatologia do castigo do povo judeu. Então seriam 70 vezes 7, seriam 490 anos, ok? Então a gente aqui vai pular para Daniel 9, 21, 24, para a gente entender essa escatologia das 70 semanas. Daniel 9, 21 a 24. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então a gente está vendo aqui uma profecia que o anjo Gabriel veio dar diretamente do trono de Deus, revelar para Daniel exatamente a escatologia do final dos tempos, onde tudo iria acontecer, tá? Vamos ver aqui o que seria acontecer. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Então, essas 70 semanas são exclusivamente para o povo judeu, tá? Essa escatologia do final dos tempos é que muitos exegetas se confundem, então eles se perdem aí. É que o anjo Gabriel falou que essa escatologia é exclusiva para o povo judeu, tá? Aqui está dizendo 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, quer dizer, o povo de Daniel era o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Altíssimo. Aconteceu essas coisas? Tá? A grande maioria das coisas aqui ainda não aconteceu.
continua a transgressão, os pecados estão por aí, a iniquidade ainda não foi expiada, a justiça eterna não está vingada, tá? E o Santíssimo ainda não foi ungido rei, tá? Então a gente tem que entender que essas 70 semanas, essa escatologia do final dos tempos, é para o povo judeu exclusivamente, tá? Só para a gente entender isso. O que as pessoas não conseguem entender quando pegam essa escatologia é que elas querem universalizar a promessa que o Senhor Deus deu para Daniel, para o povo judeu. Eles querem universalizar. A Bíblia é do Oriente Médio, tá? O ungido, o Messias, o Senhor Jesus, quando ele vier com todo poder e grande glória, ele vai reinar a partir de Jerusalém, é ali a cidade santa. Então, o que a igreja, o que a noiva de Cristo tem a ver com a grande tribulação ou com as 70 semanas de Daniel? Absolutamente nada. As 70 semanas de Daniel não é para os gentios, não era para o povo brasileiro, americano ou o que for. As 70 semanas de Daniel é exclusivamente para o povo judeu. Não podemos chamar o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor Deus, de mentiroso. Tá? Ele explicitou o que haveria de acontecer nessa escatologia dos 70 anos. E quase nada daquilo ali foi cumprido ainda. Tá? A agressão está aí, a iniquidade está aí. A iniquidade não foi expiada, os pecados estão aí, o Santíssimo, o Senhor Jesus, ainda não foi coroado rei, tá? Só para a gente entender, por isso que a igreja, aliás, a noiva de Cristo, ela não tem nada a ver com a escatologia das 70 semanas de Daniel, ok? Então vamos ver como se cumpriu 69 semanas, está faltando uma semana, ok? Então vamos lá para Daniel 9, 25 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a gente entendeu melhor aqui. O anjo Gabriel, ele veio mostrar para Daniel a escatologia do final dos tempos, que seriam 70 semanas, sobre o povo de Daniel, quer dizer, o povo judeu. Só que ele dividiu essa escatologia em 7 semanas, tá? Depois das 7 semanas, 62 semanas, tá? E depois dessas 62 semanas, o Messias seria cortado, quer dizer, seria, no caso, quando o Messias, o Senhor Jesus, seria cortado da terra, tá? Então, sobraria então uma semana. Só que é o seguinte, antes dessa semana se concretizar, o que vai acontecer? Quando o Messias for cortado, o povo do príncipe que há de vir, que príncipe é esse? Tá? Esse príncipe é o anticristo, né? Porque ele vai reinar aqui nos 7 anos essa última semana, que são 7 anos, né, que está faltando aqui nessa escatologia dos 70 anos. Tá? Então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
essa profecia se concretizou no ano 70, né? A gente lembra que Jerusalém foi invadida, o santuário foi destruído, quer dizer, o templo foi destruído pelo povo do príncipe que há de vir. Aqui começa uma confusão na escatologia, tá? De Daniel, porque a grande maioria dos teólogos dizem que, olha, o Império Romano invadiu Jerusalém. Então, esse príncipe, no caso, que seria o anticristo, ele teria que vir do Império Romano. Então teria que ser um europeu, porque aqui está explícito, e o povo do príncipe que há de vir. Então, aqui, o povo do príncipe, quer dizer, que invadiu Jerusalém, entre aspas, seria o Império Romano. Mas não foi o Império Romano o povo que invadiu Jerusalém no ano 70. A gente já vai chegar lá daqui a pouco, tá? Agora, outra coisa que é uma falácia que se fala por aí, que o anticristo fará um pacto de paz, uma aliança de paz entre Israel e os palestinos e o povo árabe, os islâmicos, no caso, os muçulmanos. Isso também é uma outra falácia, porque aqui, nessa profecia, não está dizendo que ele vai fazer um acordo de paz. Está dizendo que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, o anticristo ele vai firmar uma aliança com muitos povos. Para quê? Justamente para invadir Israel. Tá? Então, na metade da semana, quer dizer, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então ele vai invadir Jerusalém e ele vai tomar conta de Israel, e ele vai se assentar lá no templo, né? Esse templo será construído ainda. E ali no final dizia: o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, aqui está isso até a consumação. Então, aqui, nessa última semana em que o anticristo virá, fez uma aliança com muitos, invadiu Israel, sentou no trono, né, no Santo dos Santos, tá? Isso vai ser até a consumação. Então, foi completa a escatologia aqui, só para a gente entender isso, tá bom? Agora a gente vai entender que povo foi esse que invadiu Jerusalém no ano 70, que desse povo vai vir o príncipe, o anticristo, tá? A gente vai aqui chamar o historiador famoso chamado Públio Cornélio Tácito, falando sobre o ataque romano a Jerusalém, nos dá informações importantes sobre as legiões que participaram do acontecimento. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A essa ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado da Alexandria, tá? O Egito, né? O atual Egito. Essa força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo eram do Oriente Médio. Todas elas consistiam majoritariamente de soldados orientais, árabes, sírios, egípcios, etc. Por volta do ano 70 d.C., não apenas as legiões das províncias orientais, mas literalmente o exército inteiro chegou a ser dominado pelos soldados provincianos. Essas são as legiões mencionadas nos parágrafos acima. 5ª Legião, Macedônia. 10ª Legião, Frantenses. 10ª Legião do Estreito Marítimo, Sírios, né? 15ª, os Apolinares, Síria também. 18ª, o Egito. A 3ª Legião, a Gálica, né? A Síria de novo. E a 7ª é a Fulminata, que é Ásia Menor e Síria. Então aqueles povos ali atuais turcos e os sírios, tá? Então a gente entendeu agora que está correta essa previsão que o anjo Gabriel informou para Daniel o povo do príncipe que há de vir, quer dizer,
o povo do anticristo, que o anticristo é 100% islâmico, isso a gente já não tem mais dúvida, tá? Vocês estão vendo aí que foram esses povos, os futuros islâmicos, que invadiram Jerusalém. Então está correta a previsão do anjo Gabriel, do povo do príncipe que há de vir, invadiria Jerusalém, como isso aconteceu no ano 70, quer dizer, os futuros muçulmanos islâmicos, eles invadiram Jerusalém porque eles tinham ódio dos judeus, tá? E eles pertenciam ao Império Romano naquela época, que eram províncias que o Império Romano dominava, mas não foram absolutamente romanos que invadiram Jerusalém no ano 70. Foram os futuros islâmicos, tá? Que a gente viu aqui de onde eles vinham, ok? Só para a gente entender agora. Então a gente vai entender aqui o seguinte, né? Daniel 9, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, o que o anjo Gabriel está dizendo para Daniel? Né? Quando sair a ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, aí começa a contar. Então, quando saiu o decreto, tá, para restaurar Jerusalém, esse decreto, ele aconteceu no ano 445 a.C., o decreto de Artaxerxes, tá, com Neemias. Então ele deu ordem para que Neemias reconstruísse de novo Jerusalém, tá? Então a reconstrução de Jerusalém durou exatamente 49 anos, tá? Então foram aquelas 7 semanas que o anjo Gabriel disse para Daniel, né? Então depois de 49 anos Jerusalém ficou pronta. Então a partir daí, tá, teria que se contar 434 anos, né, segundo o anjo Gabriel tinha falado para Daniel, que seriam mais 62 semanas, tá? Então teria que passar 434 anos até que o Messias fosse cortado, tá? Então passou então aí 69 semanas de anos, tá? E agora está faltando uma semana de anos. Onde está essa semana de anos? Que ela deveria ter começado logo depois que o Messias fosse cortado. E até agora, quase 2000 anos, tá? Esse tempo não está sendo contado. Vocês entenderam agora? Se cumpriu 69 semanas de anos à risca. E agora está faltando uma semana. Por que ela não aconteceu ainda? Só para a gente entender, tá? Quando o Messias foi cortado, a igreja foi concebida naquele momento. A igreja era um verdadeiro mistério até então, tá? Ninguém sabia da igreja, era um segredo. O Senhor Jesus revelou isso para os discípulos. Então o que a gente entende? Por que tá esse ato, surgiu esse hiato aí, de quase 2000 anos, entre as 69 semanas e a última semana de Daniel, que teria que ser cumprida, tá? Que ia cessar a transgressão, os pecados, a iniquidade seria expiada, o ungido seria estabelecido, tá? Por que esse ato todo? Porque a igreja seria preparada nesse momento, quer dizer, a esposa de Cristo seria preparada dentro desse contexto, tá? Desse ato. Por isso que o tempo parou. Lá no céu, o tempo kairos, né?
o tempo cronológico aqui na Terra parou quando... Só para a gente entender, 69 semanas foram cumpridos cronologicamente porque era aqui na Terra que queria ser cumprida, tá? Porque o Messias teria que vir aqui na Terra, ele ia ser cortado aqui da Terra, então tinha que ser o tempo cronológico humano. Mas agora o Messias está no céu, então começa a contar agora o tempo kairós de Deus, tá? Que ele não depende do tempo cronológico, por isso que tem esse ato de quase 2000 anos, tá? Então, por que o tempo parou? O tempo parou justamente por causa da esposa de Cristo, que tinha que ser preparada, tá? Porque assim que a esposa de Cristo for arrebatada, tá? Eu não posso dizer que a igreja vai ser arrebatada, porque a igreja é um sistema de governo. É dentro da igreja que se forma o corpo de Cristo, a esposa de Cristo. Então, eu vou na contramão da grande maioria dos teólogos que falam assim, a igreja vai ser arrebatada. Eu não acho que todo mundo que está dentro da igreja será arrebatado, tá? É uma opinião pessoal minha, tá bom? Eu acho que só a esposa de Cristo será arrebatada. Aí depois vem o resto da igreja, que eles não serão mais esposas de Cristo, eles serão os convidados da ceia do Cordeiro. Então, o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Então, a gente vê isso lá em Apocalipse 7, acho que a partir do 9, tá? Daqueles que vêm da grande tribulação, mas isso aí é um assunto já para um outro estudo, já dei sobre isso. É só para a gente entender que é o seguinte, o tempo foi parado entre as 69 semanas que já foram cumpridas e agora a última semana que será cumprida ainda. Esse tempo parou para que a noiva de Cristo fosse preparada, entendeu? Então assim que a noiva de Cristo é arrebatada, volta a contar de novo, tá? Liga de novo a contagem da última semana, que agora são os 7 anos da grande tribulação, como o anjo Gabriel falou ali para Daniel, tá? Só para a gente entender isso aqui. É exclusivo as 70 semanas de anos, 490 anos, são exclusivamente para o povo de Daniel, tá? A noiva de Cristo não tem nada a ver com essa escatologia, porque o tempo está parado justamente para que a noiva de Cristo seja preparada para ser arrebatada, ok? A gente vai ver aqui outro paralelo entre toda aquela profecia que foi revelada para Daniel, aqui em Daniel 12, do 1 ao 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe aqui, desse texto aqui de Daniel 12, 1 e 3, para a gente começar a entender as minuciosidades que a Bíblia nos revela, tá? Está dizendo aqui que o Miguel, o grande príncipe, que vai se levantar a favor dos filhos do povo de Daniel. E haverá um tempo de angústia. Vocês estão vendo aqui a linha cronológica? O Miguel vai se levantar a favor dos filhos do povo de Daniel, que são os filhos do povo de Daniel. O povo de Daniel é o povo judeu. Os filhos do povo de Daniel é exclusivamente a igreja, tá? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então são os 7 anos da grande tribulação, a última semana que está faltando. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então vocês viram aqui que o anjo Gabriel ele está selando uma cronologia que irá acontecer ainda, porque desde quando o anjo Gabriel revelou
essa profecia para Daniel, você não vê o arcanjo Miguel, se levantando em setor nenhum da Bíblia. Tá? Então ele vai se levantar. Como é que ele vai se levantar a favor dos filhos do povo de Daniel? Tá? E depois, quando ele se levantar a favor dos filhos do povo de Daniel, é cronológico. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. 7 anos da grande tribulação. Mas naquele tempo ele livrar-se-á o teu povo. Que povo é esse? Aquele que for achado escrito no livro. A gente vai lá para Apocalipse 7, Apocalipse 14, aqueles 144 mil que são selados das 12 tribos de Israel, que está faltando a tribo de Dan e a tribo de Efraim, já falei isso em outro estudo. É esses aqui que o Miguel vai se levantar a favor deles. Tá? Ele vai livrar o povo, esse povo que são os 144 mil, né? Dos judeus que são o povo de Daniel. Então, só para a gente entender, né? Ele primeiro se levanta a favor dos filhos do povo de Daniel, que é a igreja, né? Que é a noiva de Cristo, né? Porque a igreja, a noiva de Cristo, todos nós somos filhos dos judeus, porque Jesus que fundou a igreja é judeu, os 12 apóstolos são judeus, tá? Então a gente veio da pregação dos 12 apóstolos, nós somos filhos deles, tá? Israel é a mãe nesse caso aqui, por isso que o arcanjo Miguel vai se levantar depois na grande tribulação a favor do povo de Daniel, que são esses 144 mil judeus, tá? Então qual o paralelo que a gente vai traçar dessa profecia lá em Apocalipse, tá? Apocalipse 12, do 7 ao 16. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, esse é Satanás, lógico, né? Chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. Então, só para a gente entender, tá? Se eu vir aqui o paralelo de Apocalipse 12, lá em Daniel 12, quando o anjo Gabriel falou que o Miguel se levantaria a favor dos filhos do povo, do povo de Daniel, quer dizer, então que o Miguel ele vai ser responsável pelo arrebatamento da esposa de Cristo, porque é a trombeta do arcanjo, né? O arcanjo a gente vê sempre no singular na Bíblia e sempre falando para Miguel, então ele que se levanta. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai batalhar e vai expulsar Satanás e 1/3 dos anjos que seguiram ele lá do céu. Por quê? O céu vai ter que ser limpo para as bodas de Cristo, o casamento dele com a sua esposa, e os convidados para as bodas, então, das bodas do Cordeiro. Então, o céu vai precisar ser limpo. Então, aqui diz que Satanás, agora ele já está sabendo que está em pouco tempo. Por quê? Agora ele está sabendo que ele vai ter 7 anos apenas, que ele vai poder, né, triturar o povo aqui na terra, o povo judeu principalmente, e os cristãos que ficaram, tá?
A gente vê coisas aqui como foi dada à mulher 2 asas de grande águia. A gente entende aqui que o povo ele vai fugir dentro de aviões, né? Porque naquela época que João teve essa visão, ele viu aviões, então ele não sabia o que era avião, então ele fez uma tipologia como um grande águia, né? E a gente vê aqui que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Então a gente sabe que quando tem rio e água são povos, né? Então ele vai pegar aquele povo para perseguir o povo de Deus que está guardado, né, no deserto. E a terra ajudou a mulher, quer dizer, vai abrir, né, vai ter um grande terremoto e vai tragar aquele povo que vai lá tentar perseguir o povo judeu. Tudo aqui está explícito aqui nessa tipologia que o Senhor, que o João viu, tá? Lá no céu quando ele foi arrebatado. Então, só para a gente entender, a gente vai ler o Apocalipse 12 a partir do 1 para entender um pouquinho essa profecia, tá? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aqui no 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Tá? Então, só para a gente entender, essa visão, esse sinal no céu que o João viu, todo mundo sabe, todos os teólogos, todos os astrônomos sabem que aconteceu exatamente no dia 23 de setembro, tá? De 2017, tá? Esse alinhamento, né, então, das estrelas, todo mundo sabe, a gente não precisa nem voltar aí então quer dizer, a partir daquele momento, o último sinal visível desse arrebatamento que está profetizado em Daniel 12, a partir daquele momento está para acontecer, tá? E quem é esse filho? Como eu falei para vocês, quem é esse filho? Esse filho é exatamente a noiva de Cristo. Por que a noiva de Cristo? Porque é ela que vai reger as nações com vara de ferro ou cetro de ferro, tá? Muitas pessoas confundem, esse filho que vai nascer é o Senhor Jesus. Gente, isso é Apocalipse, lembra? Tá? Apocalipse é a revelação das coisas que irão acontecer. Jesus já tinha vindo aqui na terra e já foi levado ao céu. Jesus não foi arrebatado, tá? Ele foi levantado aos céus devagarinho. 500 testemunhas viram, tá? Então, isso aí é uma analogia lógica do arrebatamento da esposa de Cristo. Quando ela estiver pronta, e Israel tiver com as dores de parto, vocês lembram essas dores de parto lá de Mateus 24? Aquele princípio das dores, aquela palavra lá no grego original na Bíblia, no Novo Testamento, é dores de parto. Então Israel está com dores de parto. Então ela assim que ela gera o filho, Satanás quer tragar a noiva de Cristo. Então ela vai ser imediatamente arrebatada aos céus, como está ali explícito em Apocalipse 12. Então Satanás, quando é expulso, o que acontece? Vocês lembram como é que vai ser o arrebatamento? Como é que vai ser o arrebatamento? Tá? A trombeta é tocada pelo arcanjo. Os que estão lá no céu agora, né? A noiva de Cristo que está lá no céu, das 12 tribos de Israel, serão serão ressuscitadas junto com
claro, junto com os crentes agora da nova aliança que morreram antes do arrebatamento. Então eles serão ressuscitados, tá? Então no arrebatamento, quando Satanás é expulso do céu, nesse momento para as bodas, ele vem tentar perseguir a igreja, porque ele já está incorporado no islamismo para poder devorar a igreja. Vocês lembram que ele está já, né, incorporado na besta, né? A gente lembra que a besta é o islamismo, né? 7 cabeças e 10 chifres, tá? São todos aqueles impérios que escravizaram o povo judeu desde o Egito, tá? Então todos esses povos que foram amontoando um em cima do outro, formando uma estátua, ou então esses animais que se juntaram formando uma besta. A gente lembra que besta é cruzamento de várias espécies de animais, tá? Então são todos esses povos que João viu e o Daniel viu a partir do reino babilônico. Eles atualmente são todas nações islâmicas, tá? Então Satanás já está incorporado no islamismo aqui em Apocalipse 12 para devorar a noiva de Cristo, tá? Então assim que ela é pronta e ela é jogada para fora, né, da barriga de Israel, a mãe, né, ela é imediatamente arrebatada, porque é esse filho que vai reger as nações com vara de ferro, né? Jesus, claro, vai reger também, mas ele deu esse cetro também para a noiva dele, como a gente vê aqui em Apocalipse, tá? Só para a gente entender que essa escatologia das 70 semanas para o povo judeu exclusivamente, a igreja não tem nada a ver com isso. E o tempo parou justamente para que a igreja, quer dizer, esse filho que vai reger as nações, que é a esposa de Cristo, Israel vai gerar ela assim no momento que ela é gerada. Então esse filho é arrebatado, tá? Então é esse o arrebatamento da igreja. Agora ela é arrebatada e imediatamente começa a contar agora a cronologia do tempo aqui na Terra da última semana, tá? Exatamente, são 7 anos. Então só para a gente entender isso e tranquilizar vocês, tá? Pelo menos o povo que está em Cristo, esse povo que faz parte da noiva de Cristo atualmente, que vai ser esposa, para a gente ficar tranquilo que nós não passaremos pela grande tribulação, porque está muito explícito aqui, né, nessa escatologia das 70 semanas de Daniel, ok? E isso foi mais um estudo bíblico, tá? E espero que vocês tenham gostado. Estudem isso bastante, tá? Que isso é uma revelação muito, muito legal, muito grande, muito consoladora para nós, né? E até o próximo estudo, se Deus quiser.